Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês, um feliz Páscoa para você, para a sua família, você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para que a palavra alcance várias vidas, amém? Estamos aqui numa jornada para você que está chegando hoje, de leitura bíblica em 6 meses. Estamos aqui há mais de 100 dias com vídeos diários lendo a palavra de Deus. Amém? Começamos no Novo Testamento e hoje estamos aqui no Antigo Testamento, já no livro de Neemias. E hoje encerraremos esse livro. Aleluia, aleluias, glória a Deus. Então que Deus abençoe, né? Hoje celebramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Ela não é coelho, não é ovo de Páscoa, não é ovo de chocolate. A verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus. Aleluias! Como diz em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, meus irmãos, a morte para aqueles que morrem em Cristo Jesus é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Oh, glória a Deus! Então essa é a nossa Páscoa, meus irmãos. Nossa Páscoa é Jesus. Aleluias! Como sempre, vamos orar, vamos dar espaço ao Espírito Santo para estar ministrando no nosso meio nesta noite, onde você estiver aí, ou seja, no seu trabalho, você aí com seu fone de ouvido, você que está dirigindo, né, você seja tocado neste momento pelo Espírito Santo. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, abra o seu coração e vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor nesta noite. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura desta maravilhosa palavra, Senhor. Mais uma vez, meu Pai, nós te damos liberdade para agir no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha testificar a verdade desta palavra em nosso coração. Que Ele venha também nos dar ousadia. Que Ele venha, meu Pai amado, Pai querido, abençoar a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra fique firmada, Pai Santo, no nosso coração e na nossa mente. E Ele venha nos dar ousadia para estar ensinando essa palavra para o próximo. Não só ensinando, mas também vivendo essa palavra a cada dia mais, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vou só baixar um pouquinho o som aqui, irmãos. Está um pouco alto. Aleluias. Então vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 8. Esdras lê o livro da lei para o povo. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maacéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade,
Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, alcançando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa, e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. A festa das barracas. No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: Saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias. E no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. O povo confessa os seus pecados. Capítulo 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre, que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão
e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhastes a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiastes como uma nuvem durante o dia e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe destes boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havias jurado para eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos, e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havias feito. E em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso, e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram! Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhes deste água, para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bassã, onde Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxe para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro, e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes, que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasses, tu ouviste no céu, e
e vez após vez tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência. Pelo teu Espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixaste que fossem dominados por outras nações, e mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança. Desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu fostes justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades, sacerdotes, não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estava vivendo na terra, grande e boa que lhes deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos destes. Esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis, que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco, e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. O povo assina um acordo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Capítulo 10. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Edequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram: sacerdotes: Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulã, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, do grupo de famílias de Enadad, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Líderes do povo: Paros, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nobai, Magipias, Mesulã, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabina, Maacéias, Aias, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O acordo. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda, e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados.
Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o 7º ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados, todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos e das primeiras frutas colhidas nas nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas. E a 10ª parte de todas as 10ª partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para o depósito do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas que ficaram morando em Jerusalém. Capítulo 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada vez para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá: Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amariá, Cefatias e Maalalel, descendentes de Pérez, filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque e neto de Coose. Os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 468 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joede. Os seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Maacéias, Itiel e Jesaías. Gabai e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre,
era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o subchefe. Sacerdotes: Jedaías, filho de Joiaribe e Jaquim. Seraías, filho de Ilquias e neto de Mesulã. Os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeroão e neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Pazur e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabdiel, membro de uma família importante. Levitas: Semaías, filho de Assub e neto de Azricã. Os seus antepassados foram Asabias e Buni. Sabetai e Josabade, levitas importantes que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabde, descendente de Asaf, ele dirigia o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Baquebuquias, que era o ajudante de Matanias. Abida, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de Jedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. Guardas do templo: Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e restantes de sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades, nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém, chamada Ofel, e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música nos serviços do templo. Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesezabel, do grupo de famílias de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. O povo das outras cidades e povoados. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon e Jecabzeel, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesua, Molada, Bet-Palete, Azar, Sual e em Berseba, e nos povoados ao seu redor. Eles moravam nas cidades de Ziclag, Mecona e nos seus povoados, em Esrimon, Zora, Jarmute, Zanoa, Adulã e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquis e nas fazendas que ficavam perto e em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba, no sul, e o vale de Inom, no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Micmas, Aia, Betel e os seus povoados. Anatote, Nob, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artífices. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Lista dos sacerdotes e levitas, capítulo 12. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amaria, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías.
Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam um coro que cantava as respostas: Aquebuquias e Uni e os seus colegas levitas. Descendente de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote Meraías, família Seraías. Sacerdote Ananias, grupo de famílias Jeremias. Sacerdote Mesulã, grupo de famílias Esdras. Sacerdote Joanã, grupo de famílias Amariá. Sacerdote Jonatas, grupo de famílias Maluque. Sacerdote José, grupo de famílias Sebanias. Sacerdote Adna, grupo de famílias Arim. Sacerdote Eucai, grupo de famílias Meraiote. Sacerdote Zacarias, grupo de famílias Ido. Sacerdote Mesulã, grupo de famílias Gineton. Sacerdote Zincre, grupo de famílias Abiás, Miniamim. Sacerdote Piltai, grupo de famílias Moadias. Sacerdote Samua, grupo de famílias Bilga. Sacerdote Jonatas, grupo de famílias Semaías. Sacerdote Matenai, grupo de famílias Joiaribe. Sacerdote Uzi, grupo de famílias Jedaías. Sacerdote Calai, grupo de famílias Salai. Sacerdote Eber, grupo de famílias Amoque. Sacerdote Asabias, grupo de famílias Ilquias. Sacerdote Netanel, grupo de famílias Jedaías. Registro das famílias de sacerdotes e de levitas. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dário era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Divisão de serviços no templo. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Edras, o sacerdote e mestre da lei. Inauguração das muralhas. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com os hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em dois grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida.
Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levaram instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os dois grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes, que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Jezraías, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. O sustento dos sacerdotes e dos levitas. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Separação dos estrangeiros, capítulo 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo.
Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para as suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Anã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados, antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. 1 ou 2 vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como o rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon.
Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua terra. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas, colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Aleluias. Glória a Deus. A reforma que Neemias fez aqui, meus irmãos, levando o povo novamente a obedecer, a estar, debaixo da vontade de Deus, a estar no caminho certo. Neemias aqui tirou o povo do caminho errado e pôs eles novamente na visão. Amém? Na visão que Deus queria que eles obedecessem. Então Neemias foi um homem muito honrado e muito usado, muito honesto, muito reto para com a vontade de Deus. Amém? Então Neemias foi um homem muito honrado. Glória a Deus por isso. E com certeza, o povo prosperou nesse tempo, começou a obedecer às leis novamente. Aleluias! Então, meus irmãos, que você também seja assim. Aonde você estiver, seja no trabalho, seja ali na sua roda de amizades, seja como Neemias, provoque uma reforma na vida das pessoas, provoque uma reforma espiritual na vida das pessoas. Se você conhece pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, que estão desviadas dos caminhos de Deus, que um dia já serviram ao Senhor, que conhecem a palavra, provoque uma reforma na vida dessas pessoas. Amém? Deus quer te usar para fazer isso. Provoque uma reforma aí no seu trabalho, no jeito das pessoas agir, as pessoas virem a agir certo por conta da sua postura. Amém? Não negue os seus princípios perante ninguém. Siga os princípios bíblicos e pregue a palavra de Deus onde você estiver. Amém, meus irmãos? É isso que a gente aprende com Neemias. Aleluias! Um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Um feliz Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus. Que Deus te abençoe e até mais.